Olá, sejam bem-vindos ao Diário Claro, o podcast do Diário da República. Hoje vamos falar neste segundo episódio especial sobre o tema na ordem do dia, o orçamento do Estado. Sabem quando fazemos o nosso orçamento doméstico, o nosso orçamento familiar e temos que perceber, por um lado, as despesas que vamos ter ao longo do ano, para não haverem imprevistos e pesarmos também aquilo que recebemos, o nosso salário, as nossas receitas, para depois podermos alocar aquilo que precisamos. Será que é mais ou menos isto que também acontece quando se faz o orçamento do Estado? É o que vamos descobrir hoje e temos connosco Nazaré da Costa Cabral, Presidente do Conselho das Finanças Públicas, que nos vai ajudar a perceber, por um lado, o que é o orçamento do Estado e também, durante a conversa, descobrir o que é que faz o Conselho das Finanças Públicas. Muito bem-vinda, obrigada. Obrigada, muito obrigada pelo convite. E começo já por aqui, por perguntar o que é o orçamento do Estado e se ele é assim tão diferente do que eu falei na introdução do nosso orçamento familiar lá de casa. Bom, há alguns aspectos em que haverá similitudes, mas de facto tem alguns outros em que há diferenças marcantes. Eu posso dizer que o orçamento do Estado é um documento que é aprovado pela Assembleia da República sob proposta do Governo e ele desempenha essencialmente três funções. Em primeiro lugar, uma função de natureza económica e, neste sentido, ele consiste numa previsão de receita e despesa pública. Portanto, ele não é um registro daquilo que já foi executado, é uma previsão daquilo que ainda vai ser executado. Depois, em segundo lugar, ele tem uma dimensão jurídica, porque ele consiste numa autorização que o Parlamento, a Assembleia da República, dá ao Governo para, durante o ano a que diz respeito, o Governo poder executar essa mesma receita e essa mesma despesa pública. E, finalmente, ele tem uma dimensão política, uma função política, porque ele é, no fundo, a forma de concretização de um programa político que é o programa de Governo. Portanto, enquanto o Governo está em funções, ele está a executar o seu programa de governo, o seu programa político, e o principal instrumento financeiro para dar concretização a esse programa político é justamente o Orçamento do Estado. E é no final da legislatura, e é por isso mesmo que ele, o Governo, irá ser avaliado pelos cidadãos. Portanto, se de facto essa execução e essa condução da política se alcançou os objetivos a que se propunha ou não. E nós, no nosso dia-a-dia, falou agora nessa avaliação que depois os cidadãos vão fazer, tendo em conta aquilo que aconteceu ou não no decurso desse ano, percebermos se no nosso dia-a-dia sentimos, de facto, impactos diretos das medidas que são refletidas no Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado é um documento que aparece dividido em duas partes. Uma parte que é a parte, digamos, normativa, propriamente dita, o articulado, e nós lá encontramos uma série de artigos, não é? Artigos que podem ser regras completamente novas ou podem ser regras de alteração a disposições legais que já estão em vigor. Depois temos uma outra parte, que é a parte dita contabilística, composta pelos mapas orçamentais, e é aí que vamos ter a inscrição da receita pública e da despesa pública, segundo as várias classificações e também depois por programas orçamentais. É evidente que muito do que está previsto no Orçamento do Estado, quer na parte do articulado, quer depois na parte dos mapas orçamentais, pode ter, de facto, um reflexo mais ou menos imediato na vida das pessoas, desde o momento em que o orçamento entra em vigor, e ele entra em vigor, como sabemos, em 1 de janeiro, para depois cessar vigência no dia 31 de dezembro desse mesmo ano. Ora bem, por exemplo, no que diz respeito ao articulado, se houver uma alteração em matéria de salários, estou a falar de salários da função pública, das remunerações dos trabalhadores da administração pública. É evidente que logo a partir de 1 de janeiro, ou pelo menos quando for recebido o primeiro vencimento, os trabalhadores da administração pública vão sentir esse efeito. E depois há inúmeros aspectos naquilo que diz respeito à inscrição orçamental da receita e da despesa, que depois, evidentemente, se traduzem em efeitos diretos na parte fiscal, na parte da despesa pública, que se traduzem em efeitos diretos na vida das pessoas. Evidentemente, por exemplo, aumentos de pensões, aumento de outras prestações sociais, portanto, evidentemente que tudo isso tem um reflexo último e que é as pessoas sentirem que vêm, por exemplo, o nível das suas pensões aumentar, por exemplo, e quanto é que vêm aumentar, tudo isso resulta das opções que estão vertidas no próprio Orçamento do Estado. Já falou aqui que é o Governo que faz a proposta do orçamento, que depois é apresentada à Assembleia da República, e
quero agora perceber quem é que faz as contas dentro do governo, quem é que no fundo pega na calculadora e vê como é que vamos distribuir e de que forma. E depois também, dando entrada na Assembleia, qual é que é o processo até termos, esperamos nós, um orçamento aprovado. Eu devo dizer que no âmbito do Ministério das Finanças, que é no fundo a entidade que centraliza todo o processo de preparação do documento orçamental, os trabalhos começam cedo. Portanto, em meados do ano já estão a começar, isto é, já se começa a preparar as primeiras, já se tomam as primeiras iniciativas. Antes até de ouvirmos falar, como agora ouvimos na televisão. Bem, portanto, ainda não estamos sequer a ouvir falar do orçamento e, portanto, já se está a começar a trabalhar no documento. E, de facto, a centralização faz no Ministério das Finanças, através, nomeadamente, da Direção-Geral do Orçamento, que começa a articular com os vários serviços da administração pública as respectivas propostas de orçamento ou, enfim, as solicitações de despesa que têm, de facto, para o ano seguinte. E depois esse trabalho técnico começa a fazer-se, não é? Portanto, é com base depois num conjunto, enfim, de técnicas de previsão, quer da receita, quer da despesa, que se começa a preparar. E depois temos uma segunda metade ainda no âmbito dessa mesma preparação, que é uma metade mais de natureza política, porque ao nível do próprio governo, começamos a ter aí, digamos, uma tarefa também, um trabalho de preparação que envolve todos os ministros, quer o Ministro das Finanças, quer os ministros setoriais ou de pasta. E, portanto, aí há também uma negociação entre todos, no sentido de definir exatamente o que é que vai caber, no fundo, a cada área setorial. E, em função das prioridades que sejam naturalmente definidas. Portanto, este é um trabalho pesado, exigente, um trabalho difícil do ponto de vista técnico, que tem a sua complexidade. Há aspectos que acabam por tornar mais simples, porque uma grande fatia da despesa é a despesa considerada obrigatória. Portanto, ela tem que ser necessariamente assegurada na sua previsão orçamental, nomeadamente despesas com os salários dos trabalhadores da administração pública, despesas com as prestações sociais, e esta é uma fatia muito, muito significativa da despesa, não é? É a grande fatia maioritária da despesa e, portanto, aí, enfim, ela tem mesmo que ser consagrada, ela tem que ser orçada e tem que ser dotada de verba para poder ser depois concretizada. Depois, quando entra, portanto, a proposta é aprovada, uma proposta que é aprovada em Conselho de Ministros, e essa proposta de lei, porque o orçamento é uma lei, a proposta de lei é levada ao Parlamento, portanto o Governo apresenta, normalmente na data limite, no dia 10 de outubro, a proposta de lei do Orçamento do Estado, que depois começa a ser avaliada, discutida e negociada. O culminar desse processo, digamos assim, numa situação normal, é acabarmos com a aprovação do orçamento para o próximo ano. Então, e se o orçamento for chumbado? O que é que acontece? Ficamos sem orçamento? Devo dizer que não há propriamente nenhuma sanção, não é? Ou nenhuma previsão de resultado do ponto de vista político ou jurídico associado a uma reprovação do orçamento, o facto do orçamento não ser aprovado. De todo modo, há uma avaliação política que o governo que está em funções vai fazer, necessariamente, não é? Tradicionalmente ou tipicamente poder-se-ia dizer que um orçamento que é rejeitado significa que o governo se vê privado do tal plano financeiro que de alguma forma concretiza o plano político, o seu programa político, como víamos no início desta conversa. Portanto, há ali um elemento que não é de sumenos, é um elemento muito importante de rejeição de um instrumento fundamental à condução da política do governo e que ele deve fazer essa avaliação. Ele deve fazer a avaliação do que é que significa essa rejeição. Em última análise, ele pode mesmo apresentar a admissão, portanto, dizer que não tem mais condições políticas para se manter em funções e, portanto, depois o Presidente da República decidirá de sua justiça de acordo com as suas competências constitucionais. Bom, portanto, esse pode ser, digamos, o primeiro resultado. Não é, todavia, digamos, uma imposição legal, quer dizer, isso não está necessariamente, não é o que está previsto necessariamente na lei, portanto, pode, em determinado tipo de circunstâncias e também tendo em conta a avaliação que todos os atores façam da situação, quer o Governo, quer o Presidente da República, e podemos admitir que o Governo até se possa manter em funções e isso pode acontecer. Agora, de todo modo, com ou sem demissão, a questão está em saber o que é que vai acontecer em janeiro do ano seguinte, porque
Evidentemente que, mesmo que o Governo se mantenha em funções, as coisas vão ter que mudar, portanto, ele vai ter que apresentar uma nova proposta de orçamento, enfim, se calhar, porventura, com características muito diferentes. Se o próprio Governo pode ter que ser remodelado, enfim, portanto, isso também vai determinar uma alteração nessa mesma proposta e, porventura, até uma alteração profunda. Se o Governo se demitir e se houver lugar à dissolução da Assembleia da República com a convocação de eleições, novas eleições, então aí por maioria de razão. Portanto, vamos ter um atraso na entrada em vigor do novo Orçamento do Estado, o que significa que, e aí sim, depois temos regras previstas na Lei de Enquadramento Orçamental, vamos ter a aplicação de um regime, que é o regime transitório de execução orçamental, nos termos do qual o orçamento do ano anterior àquele que respeitaria o orçamento, vai manter-se provisoriamente em vigor. Quando ouvimos falar de governar em duodécimos, é disso que falamos? Quando ouvimos essa expressão nas notícias? É, justamente. Portanto, não é que seja uma expressão técnica que a lei use, mas é de facto a expressão que é utilizada para caracterizar esse período de execução, esse período transitório de execução orçamental, não é? E, portanto, é evidente que, em princípio, a despesa pública deve ser usada rateadamente pelos meses do ano, em geral, enfim, há exceções, mas em geral é isso que deve acontecer. E então, nesse período, como temos ali um período que é mais curto, portanto, será um período de 3, 4, 5 meses no fundo, de execução de um orçamento, que é o orçamento do ano anterior, através do princípio da utilização por duodécimos, garante-se que, digamos, aquela dotação vai sendo usada mês a mês, de forma cautelosa, justamente para evitar que não haja a tentação de se gastar toda a dotação de um orçamento concebido para ser um orçamento do ano inteiro, ali naqueles 3, 4, 5 meses do ano. Não é? Agora olhando, e porque na introdução comecei também por falar do nosso orçamento familiar, não é? Que é uma boa prática nós fazermos o nosso orçamento familiar, e às vezes acontece-nos durante o ano, sem prejuízo no início do ano, até termos pensado, é melhor pôr aqui de parte dinheiro, caso tenha uma avaria no carro. Só que só pus 300 euros de parte e afinal a avaria são 2.000 euros. E eu fico ali numa situação difícil, tenho que fazer uma ginástica. Isto também pode acontecer no orçamento do Estado, ou não? Pode acontecer, e há também regras precisamente para salvaguardar essas eventualidades, a necessidade de fazer face às chamadas despesas imprevisíveis e inadiáveis. E é para isso que está justamente prevista uma dotação, um programa, enfim, de acordo com a linguagem usada na nova Lei de Enquadramento Orçamental, que é a chamada dotação provisional. Portanto, o objetivo dessa mesma dotação, ela é inscrita no Ministério das Finanças, no orçamento do Ministério das Finanças, lá uma linha de despesa que está tanto para despesa corrente como de capital, e no caso de acontecer uma situação, enfim, temos tido já alguns casos, calamidades de ordem natural, um incêndio, enfim, umas inundações, enfim, um evento deste tipo. E não só, mas, por exemplo, catástrofes ou calamidades de natureza natural, naturais, portanto, nesse caso pode haver lugar à necessidade de utilização dessa dotação provisional, que está ali como uma espécie de garantia para qualquer emergência que possa acontecer. E depois, enfim, essa verba é transferida para a área setorial que dela necessite e de acordo com um mecanismo próprio de transferência entre programas e é utilizada. Quando ouvimos também falar, porque há muitas expressões que na verdade ouvimos nas notícias e esta é outra delas, que é o orçamento retificativo. O orçamento retificativo tem alguma coisa a ver com isto que estivemos a falar ou não? Quando nós falamos num orçamento retificativo, na verdade estamos a querer falar de uma lei de revisão orçamental. Ou seja, estamos a falar de alterações orçamentais mais profundas. E essas já não podem ser feitas no seio do próprio Governo e pelo próprio Governo. São alterações orçamentais que são consideradas estruturais e que, por isso, têm que ser aprovadas pela Assembleia da República. Portanto, é o Governo que propõe portanto, tem que apresentar novamente uma proposta ao Parlamento, uma proposta de alteração orçamental, mas a competência para aprovar essa proposta é apenas uma competência da Assembleia da República. Portanto, o Governo não a pode fazer por si só, não é?
E, portanto, isso acontece quando estamos perante revisões de maior monta, por exemplo, quando se trata de aumentar a despesa total do orçamento, ou quando se trata de aumentar a despesa em programas, enfim, que tenham que ver com as principais áreas setoriais do Estado, alterações que sejam, de facto, de maior dimensão do ponto de vista do seu significado, por exemplo, ao nível das chamadas classificações funcionais do Estado, e depois aquelas alterações que envolvam o aumento dos limites de endividamento do Estado. Quando falamos no orçamento, temos que ter dinheiro disponível para poder depois alocar às mais diferentes áreas que já falamos aqui, em saúde, em educação, à própria administração pública. Onde é que o governo, onde é que o Estado vai buscar este dinheiro? É só os nossos impostos ou há outras fontes para ir buscar este dinheiro tão necessário depois ao funcionamento do Estado? De facto, a principal fonte de financiamento ou a principal fonte através do qual o orçamento do Estado se alimenta são as receitas tributárias. Portanto, elas ocupam a grande percentagem, a grande fatia de financiamento do orçamento do Estado. São os impostos, por um lado, impostos nas mais diversas áreas, que incidem sobre o rendimento, o IRS, o IRC, sobre o consumo, o IVA, não é? Que é, de facto, a principal fonte de financiamento do Estado, os impostos especiais sobre o consumo. Quando nos queixamos que pagamos muitos impostos, o Estado precisa mesmo dos nossos impostos para se poder manter sustentável, digamos assim. Precisa realmente dessa fonte de receita. É evidente, portanto, se nós temos um Estado que é um Estado que assume um conjunto de funções, e essas funções são aquelas que, desde logo, resultam, por exemplo, da Constituição. Não é? Há um conjunto de obrigações ou imposições de atuação do Estado em áreas como sejam, por exemplo, a área da saúde, a área da educação, a área da justiça, enfim, aquilo que são as áreas que nós conhecemos, essenciais, não é? No fundo, as áreas essenciais. Depois temos um conjunto de imposições que resultam das obrigações do Estado, por exemplo, obrigações de pagamento de vencimentos aos funcionários públicos, de processamento de prestações sociais, etc, etc. Portanto, é evidente que o Estado tem essas mesmas obrigações que resultam dessas imposições legais e constitucionais. É para isso que os impostos servem, para, no fundo, financiar aquilo que são as imposições e as obrigações que o Estado tem de desenvolver nas várias áreas da sua atuação. Agora, isto não significa que o Estado não deva ser, digamos, criterioso e um bom gestor, não é? Antes, pelo contrário. Justamente porque a receita que o Estado obtém, ela é receita que é obtida junto dos contribuintes, a partir da riqueza que estes geram, seja com o seu trabalho, seja com o seu capital, seja com a sua produção, no sentido mais amplo do termo, não é? Os impostos são sempre solicitações sobre a riqueza gerada num determinado país, não é? Estamos sempre a falar, em última análise, da riqueza de todos, não é? Sim. E, portanto, o Estado tem a obrigação, tem o dever de, no desenvolvimento daquilo que são as suas funções sociais e não só, as demais de natureza civil, funções militares, etc., tem o dever de executar com o maior rigor, porque tem que garantir que, de facto, o dinheiro que obtém a partir dos impostos que é empregue da melhor forma. Depois temos outro tipo de receitas, seja receitas correntes, seja receitas de capital. Por exemplo, lembro-me no caso das receitas de capital, a venda de imóveis. Por exemplo, se o Estado alienar um imóvel, isso também é uma fonte de receita ou constitui uma fonte de receita para o Estado. Portanto, existem, de facto, outras fontes, mas que são menos importantes. Depois, o que efetivamente sucede é que, se houver uma situação de déficit orçamental, portanto, se a receita que é gerada através destes meios ditos normais, daquilo que é a receita própria normal, se ela não for necessária, se ela não for suficiente, há, digamos assim, como última forma de financiamento, eu diria,
devendo ter um caráter residual, o financiamento através do endividamento. Portanto, o Estado socorrer-se dos mecanismos de financiamento através de empréstimos, através da emissão de títulos de dívida pública, que também são formas de obtenção de receita para o Estado, ainda que com características particulares, não é? Claro, e assim como acontece connosco, porque perante, imaginemos, uma despesa não era previsível e não havendo talvez dinheiro disponível para eu fazer face a essa despesa, imaginemos o exemplo de há pouco da avaria no carro, eu preciso do carro e portanto vou ter que o arranjar e tenho que ter dinheiro disponível para pagar. E podemos ter que recorrer a um crédito, fazer um empréstimo e como estava a dizer, o Estado pode ter que fazer precisamente a mesma coisa. Exatamente. Isso para nós pode ser um problema, porque se já temos, por exemplo, um crédito à habitação, a nossa dívida está a aumentar. Também existe essa avaliação que tem que ser feita pelo Estado, de em que situação é que está a dívida que tem resultante desses empréstimos que vai fazendo. É evidente, portanto, é claro que o Estado tem que ir fazendo a avaliação daquela que é a sua situação orçamental e financeira, não é? Portanto, há vários fatores que explicam, digamos assim, o crescimento da dívida pública, desde logo um Estado que se mantém recorrentemente deficitário e que apresenta, portanto, recorrentemente necessidades de financiamento, não é? Líquido, junto, enfim, de financiamento líquido, portanto, de endividamento, de necessidades de se endividar, evidentemente que é um Estado que está sistematicamente a ver aumentar a sua dívida, não é? Depois há aqui uma outra preocupação que o Estado tem que ter, que não é apenas, evidentemente, o bolo da dívida que vai acumulando, não é? É também, tem que ter a preocupação com os custos dessa mesma dívida, não é? Porque os custos dessa mesma dívida, evidentemente que dependem da taxa de juros que é determinada, que está fixada, mas é muito importante que o Estado apresente sempre uma boa posição financeira, uma posição financeira confortável, porque os custos de financiamento, por vezes, também são sensíveis àquela que é a posição financeira do Estado. Se o Estado mostra sinais de que a sua dívida, por exemplo, não está controlada e que há um risco de que ela possa, digamos assim, explodir, por assim dizer, isso pode significar, no limite, que o Estado se sujeita a enfrentar custos de financiamento cada vez maiores, taxas de juros cada vez maiores. Portanto, é aquilo que muitas vezes se diz, o seu prémio de risco aumenta também. E, portanto, não é nada desejável que os custos associados aos juros da dívida pública possam escalar de uma forma imparável e às tantas depois é a capacidade de acesso a mercado que está ali em causa também. Outro termo que ouvimos muito falar também e que é sempre importante concretizar é o do aumento da carga fiscal ou diminuição da carga fiscal. Isto significa exatamente o que é na prática? O primeiro grande fator que pode determinar o aumento da carga fiscal são as iniciativas de política. Ou seja, quando o governo, por exemplo, ou os decisores políticos em sentido mais amplo, decidem aumentar os impostos, não é? Tomam, no fundo, iniciativas que levam a que haja um aumento, seja aumentando a taxa, seja, por exemplo, diminuindo as deduções à coleta, seja, enfim, fazendo um conjunto de atuações, que são atuações de natureza discricionária e que levam, de facto, a esse efeito, ao aumento da receita. E depois temos uma outra via que também pode levar a esse aumento da carga fiscal, que tem mais que ver com o funcionamento da própria máquina fiscal. Isto é, tem a ver com o aumento da própria eficiência da máquina fiscal. Se a máquina fiscal se tornar mais eficiente, por exemplo, no combate à evasão e à fuga fiscal, enfim, a capacidade arrecadatória da máquina fiscal também se torna maior e com isso também a coleta de receita fiscal. Isso também pode contribuir, no fundo, para um aumento da carga fiscal. E, portanto, por vezes temos que ver e temos que olhar para percebermos bem qual é que é o fator que num determinado momento está a impulsionar o aumento da carga fiscal, se ela se estiver de facto a verificar. Muitas vezes a carga fiscal aumenta porque o peso dos impostos no PIB aumenta mais, não é? Portanto, é uma questão de relação entre o numerador e o denominador. Isso pode, de facto, acontecer. O bom comportamento da receita fiscal
mesmo sem que nada seja feito. Às vezes isso acontece, por razões que têm muito a ver até com a própria elasticidade da receita em relação às suas bases de incidência. Isso pode, de facto, verificar-se que há um aumento acima até da própria base de incidência e depois acima da própria riqueza gerada. Tanto se ouve falar do PIB, o Produto Interno Bruto. Mas afinal, o que é o PIB e para que serve? O PIB é o valor de mercado de todos os bens produzidos, por exemplo, o pão, e de todos os serviços prestados, por exemplo, serviços de transporte de mercadorias, num certo ano, no país. Serve como referência para termos uma fotografia da nossa economia. Por exemplo, se dissermos que a nossa dívida pública é de 100% do PIB, isso significa que a dívida do país é equivalente ao valor de tudo o que foi produzido nesse mesmo ano no país. Qualquer, por exemplo, contabilização de déficit ou de saldo orçamental, melhor dizendo, qualquer contabilização de dívida pública, ela tende a ser feita em rácio do PIB, portanto, numa percentagem do PIB. Nós podemos fazer essa avaliação em termos absolutos, em termos de valores, quanto é que isso se traduz em milhares de milhões de euros, mas depois é muito importante ter a percepção de quanto é que isso significa na percentagem do PIB. Qual é que é o valor, quando nós dizemos, por exemplo, que a nossa dívida pública corresponde a 100% do PIB, temos mais ou menos uma indicação do peso que ela tem face à nossa riqueza gerada. Portanto, isto dá-nos uma ordem de grandeza de outra dimensão. Já falámos aqui, enfim, o Governo apresenta a proposta do Orçamento do Estado, a Assembleia da República depois vota essa proposta de orçamento. Se for aprovada, quem é que nos vai dizendo, a nós cidadãos, que está a ser bem cumprida? Vamos tendo essa análise, não é, ao longo do ano, de que, de facto, o Governo está a cumprir aquilo que foi aprovado na Assembleia e que será para ser cumprido. A partir do momento em que o orçamento entra em vigor e começa a ser executado pelo Governo, ele deve começar a ser fiscalizado. Ou seja, existem um conjunto de entidades no nosso país que têm essa responsabilidade de fiscalização, desde logo a Assembleia da República. A Assembleia da República, nos termos da própria Lei de Enquadramento Orçamental, tem a competência de fiscalização política. E, por exemplo, pode, seja no plenário, seja a Comissão Especializada em Orçamento e Finanças, chamar os responsáveis governamentais, nomeadamente na área das finanças, para ir sabendo informações de como está a ser executado o orçamento. E o Governo deve ir enviando essas informações regularmente sobre o modo como está a ser executado o orçamento. Portanto, os deputados têm aqui uma função muito importante de fiscalização política da execução orçamental. Depois existem entidades ao nível da própria administração pública que também têm essa função, não é? Desde logo a Inspeção-Geral de Finanças, que é a grande inspetora das nossas finanças ao nível administrativo. Depois, a nível judicial, temos também o Tribunal de Contas, embora muito dessa fiscalização se faça já depois do fecho da execução orçamental, nomeadamente com a elaboração do parecer sobre a Conta Geral do Estado, mas a verdade é que o Tribunal de Contas também vai acompanhando, no âmbito daquela que é a sua atividade e a sua função jurisdicional, os termos de execução orçamental e como é que essa execução orçamental se está a fazer. E depois também, já agora, vamos tendo o Conselho das Finanças Públicas, que à medida que o orçamento começa a ser executado, nós vamos monitorizando a evolução da receita, da despesa, a evolução do saldo, em contabilidade pública, desde logo, e depois, logo que seja possível, também em contas nacionais, em contabilidade nacional. Portanto, vamos fazendo também esse acompanhamento para, na medida daquelas que são as nossas competências, também emitirmos alertas se assim acharmos que se justificam. Exatamente. Então avançamos já por aí, perceber aqui um bocadinho mais o papel, o que é que faz o Conselho das Finanças Públicas. Já descreveu agora algumas, da análise que vai sendo feita ao longo do ano e dos alertas que podem ser feitos também. Como é que é o dia-a-dia? Que tipo de tarefas, que tipo de análises é que são feitas? Ora bem, o Conselho das Finanças Públicas é uma entidade que foi criada em 2011, 12, e tem, mas sobretudo logo com a aprovação dos seus estatutos em 2011, e estatutos esses, aliás, também aprovados por lei da Assembleia da República,
e é, digamos assim, podemos qualificar uma espécie de vigilante orçamental. Portanto, se nós tivéssemos que usar a expressão, digamos, mais sucinta é esta. Portanto, somos uma espécie de vigilante orçamental. E temos, no fundo, uma função que é ir monitorizando a política orçamental, o desempenho orçamental no nosso país. Depois, é evidente, nós somos uma instituição relativamente pequena, temos, enfim, à volta de 20 pessoas a trabalhar, 21 pessoas a trabalhar connosco. Os técnicos, analistas, economistas serão, neste momento, penso que 13 pessoas. E nós fazemos um trabalho que é um trabalho muito intensivo no sentido de, por um lado, fazer essa avaliação, essa análise da própria execução orçamental, nomeadamente o cumprimento das várias regras orçamentais, da regra de equilíbrio orçamental, da dívida pública, a análise da evolução da dívida pública, e depois temos um outro conjunto importante de funções que se prendem também com, digamos assim, a componente macroeconómica, ou seja, e o principal, desde logo, o principal papel que o Conselho das Finanças Públicas tem, quer nos termos da legislação nacional, quer desde logo nos termos da legislação europeia, é de fazer a análise do cenário macroeconómico que o Governo elabora e que está subjacente, digamos, aos principais documentos orçamentais, desde logo o Orçamento do Estado, que já aqui falámos. Portanto, o orçamento, ele, para se poder fazer a previsão, desde logo da receita pública, não é? É evidente que tem que haver um quadro macroeconómico por trás, porque a receita está dependente da evolução da economia, do estado da economia, não é? E, portanto, o Governo, para isso, tem que elaborar o seu cenário macroeconómico. O que é que o Conselho das Finanças Públicas vai ver? Vai analisar esse cenário macroeconómico, vai ver se esse cenário é um cenário prudente, realista, se não há ali, por exemplo, um excesso de otimismo por parte do Governo, e vai fazer essa validação. Essa validação chama-se endosso, nos termos legais. Portanto, endossa o cenário que está subjacente ao Orçamento do Estado. Esta é a primeira, digamos, intervenção que o Conselho das Finanças faz. Para isso publica um parecer que depois é divulgado, publicamente divulgado, e que acompanha, aliás, a própria proposta do Orçamento do Estado. Portanto, o Governo apresenta também esse documento, esse parecer à Assembleia da República, dando nota de que o cenário foi endossado ou foi validado. Pode não ser, se de facto o Conselho das Finanças Públicas considerar que ele não cumpre esses requisitos de ser um orçamento provável, de ser um orçamento prudente. Nós temos depois uma outra atividade muito exigente, que é de acompanhamento das finanças dos vários setores do Estado. Ou seja, não é apenas, o Estado, a administração central, mas também os vários setores, como sejam, por exemplo, as regiões autónomas, as autarquias locais, o setor empresarial do Estado, depois análises setoriais também, o setor da saúde, o setor da segurança social. Com isso, cobrimos, no fundo, praticamente as áreas mais relevantes das finanças públicas, não é? De todo o Estado no seu todo. Portanto, temos aqui, de facto, uma atividade muito exigente, até para aquilo que é a nossa dimensão, não é? Eu costumo dizer que somos uma instituição pequena, mas muito eficiente, produzimos muito. Depois temos ainda, já agora, para finalizar, também um relatório muito importante, que é um relatório que não é publicado todos os anos, porque de facto ele tem uma dimensão maior, que é um relatório de análise dos riscos e da sustentabilidade das finanças públicas. Ou seja, neste relatório nós olhamos para uma dimensão que não é uma dimensão tão de curto prazo, tão imediata, mas é uma dimensão de longo prazo. Ou seja, o que é que se perspectiva em termos de crescimento a longo prazo para a economia portuguesa, e com base naquilo que é essa mesma projeção, avaliar os riscos que vêm de várias áreas, não é? Das pensões, da área e portanto da demografia, da área do clima, enfim, de várias áreas, um conjunto de riscos que identificamos e chamamos a atenção justamente para o impacto que esses riscos de longo prazo podem vir a ter para a sustentabilidade das finanças públicas portuguesas no futuro.
E que tipo de desafios é que podemos ter que vir a enfrentar no futuro? Assim, um exemplo para que as pessoas também possam compreender na prática esse tipo de análise que é feita. Ora, precisamente, se pensarmos no caso da demografia, Portugal, como sabemos, é uma sociedade já hoje envelhecida, não é? Há, de facto, a perspectiva de que esse processo de envelhecimento continue nos próximos anos e, portanto, isso cria desafios para o futuro, nomeadamente a capacidade financeira que o Estado vai ter, porque o Estado financia-se, como já vimos, a partir do pagamento de impostos e depois de contribuições para a Segurança Social, não é? E onde é que esses impostos e onde é que essas contribuições se vão buscar? À população ativa, à população que está a trabalhar, que está a idade ativa, não é? Fundamentalmente. E, portanto, se há o risco de essa população ativa poder vir a ser insuficiente em número, desde logo, face àquilo que é a dimensão da população mais velha e, portanto, com menor capacidade de atividade e, em certos casos, mesmo inativa, não é? Como é que o Estado, isto é um risco para o Estado, é um risco para as finanças públicas e coloca aqui desafios do ponto de vista das políticas públicas, daquilo que devem ser, no fundo, as medidas para ultrapassar ou pelo menos para mitigar esses mesmos riscos, não é? Agora estamos a chegar aqui ao fim da nossa conversa. Perguntava-lhe se pudesse deixar uma mensagem a quem nos ouve sobre a importância de um orçamento do Estado equilibrado e já agora, se fosse possível fazermos a analogia para o nosso próprio orçamento familiar, o que é que diria? Bom, se quisermos fazer a analogia com o orçamento familiar, aquilo que eu diria é a tranquilidade. Ou seja, eu acho que tal como numa família, não há nada melhor do que a pessoa, de facto, os membros da família estarem tranquilos e poderem dormir descansados, porque têm as suas finanças equilibradas. Eu penso que é um pouco essa a mensagem que se tem que dar. Ou seja, o país tem a ganhar com as suas finanças públicas equilibradas a tranquilidade. A tranquilidade nos mercados de dívida, a tranquilidade perante os investidores e perante os seus próprios cidadãos. Ou seja, as decisões económicas, as decisões de investimento, as decisões de produção, as decisões de consumo, que todos nós tomamos no nosso dia-a-dia e num determinado país, elas pressupõem tranquilidade. E se a situação do Estado é uma situação tranquila, eu acho que as condições de investimento, de produção e de criação de riqueza estão muito mais facilitadas e, portanto, trabalhamos todos num ambiente muito melhor, num ambiente muito mais sadio e disto só tem a beneficiar o país no seu todo, a economia e o crescimento da economia. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada eu pelas vossas questões. Para quem nos ouve, acompanhe os atos que vão sendo publicados no Diário da República, em diariodarepublica.pt, incluindo a Lei do Orçamento do Estado, que também é publicada no Diário da República. Acompanhe-nos também nas nossas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, Facebook e rede social X, onde divulgamos conteúdos em linguagem clara sobre a lei. Avalie este episódio no YouTube e no Spotify e na Apple Podcasts. Até breve!